Após o Jiri ganhar do Ryu no UFC 311, o pessoal levantou algumas dúvidas a respeito de uma terceira luta entre ele e o Poatan. Será que o Jiri realmente evoluiu? E se ele evoluiu, será que é o suficiente para vencer o Poatan? Então assista o vídeo até o final, que eu irei demonstrar se esses pontos que o Jiri supostamente evoluiu vão ser efetivos numa terceira luta contra o Poatan ou não. Vamos começar comentando sobre as evoluções que o Jiri supostamente fez. Estão dizendo que a defesa dele parece estar muito melhor, que agora ele tá com a guarda mais alta. Porém, se você olhar a luta contra o Ryu, isso não é realmente verdade. Primeiro que o problema da defesa do Jiri se dava por dois fatores. O chute na perna, por conta dele usar aquela base muito aberta, sabe? Aquela de karatê. Ele sempre foi um alvo muito fácil para chute na perna. Já um segundo problema era a guarda dele. Não por ela ser exatamente baixa, até porque no vídeo que eu fiz sobre o Poatan, ele também usa guarda baixa muitas das vezes. Porém, o problema é que o Jiri, ele usa essa guarda baixa indo pra cima do adversário. Toda luta que o Jiri lutou no UFC, ele era o cara que tava indo pra cima, porém com a guarda baixa. E por isso que ele ficava muito exposto e era muito criticado por ter essa defesa ruim. Então, por que o pessoal está comentando que a defesa dele evoluiu muito nessa luta contra o Ryu? Então, é aí que entra os detalhes. Nessa luta contra o Ryu, o Jiri passou a maior parte do tempo no centro do octógono, boxeando com o Ryu. Já nas outras lutas anteriores, o Jiri ficava sempre avançando com a Blitz. Ou seja, teve essa pequena diferença nessa luta contra o Ryu. Então foi essa diferença que o Jiri fez nessa luta contra outras lutas dele. Ao invés de toda hora ele buscar aquele avanço no Ryu, ele ficou muito mais parado, tentando jogar no contragolpe, usando bastante a técnica de pendular e bater. E como foi citado naquele vídeo que eu fiz do confronto entre o Jiri e o Ryu, o Jiri é um cara que tem muita vantagem de velocidade. Até porque o Ryu já é um cara mais lento e se move muito mal. Ele é um cara bem pesadão que não tem aquele footwork em dia. Então isso contribuiu muito para que o Jiri tivesse uma boa esquiva e um bom contragolpe. Além disso, eu acabei de ver essa informação muito importante. O Jiri não é um cara que corta muito peso e recupera muito peso para luta. Ele praticamente lutou com o mesmo peso que ele pesou na balança, o que com certeza deve ter influenciado muito nesse fator velocidade. Então, por ser um jogo que o Jiri nunca tinha mostrado antes no UFC, eu acho que muitas pessoas acabaram ficando muito surpresas e muito empolgadas. Mas olhando friamente, essas alterações que ele fez não mudaria muita coisa numa luta contra o Poatan. E eu vou te mostrar aqui ponto por ponto. Primeiro de tudo, a movimentação do Poatan é muito superior à do Ryu. O Poatan tem essa movimentação lateral bem mais aprimorada do que a do Ryu, e basicamente nessa luta contra o Jiri ficou andando para frente e para trás, o que facilita muito para o adversário bater nele. Outro fator super importante nessa luta são os chutes na perna. Eu honestamente creio que o Ryu estava com os joelhos ruins para essa luta, tanto é que ele estava usando aquelas joelheiras que ele nunca tinha usado em nenhuma luta anterior a essa. Se vocês olharem a luta contra o Poatan 1, a do Poatan 2 e a luta contra o Hakiki, vocês vão ver o quão fácil é chutar o Jiri sem ser punido. Então o fato do Ryu não ter chutado, pra mim é um grande sinal que ele estava com algum problema. Até agora o Ryu não se pronunciou sobre a luta, mas eu acredito sim que ele vai comentar que ele estava lesionado. Então pro Jiri, numa eventual revanche contra o Poatan, ele não teria esse benefício que teve contra o Ryu, de poder ficar no centro do octógono sem ser punido com chute na perna. Nas duas lutas que o Jiri teve contra o Poatan, ele teve a mesma situação. Ou ele ia ficar no centro tomando chute na perna, ou ele avançaria para cima do Poatan, correndo o risco de ser contragolpeado. Pois, como eu disse, o problema da defesa do Jiri é quando ele avança, e não quando ele fica no centro. O erro de defesa do Jiri no centro do octógono são os chutes, coisa que o Ryu não usou. Além disso, esses pêndulos agressivos que o Jiri fez contra o Ryu seria algo totalmente perigoso de se fazer contra o Poatan. O Poatan é um cara que pega a movimentação do adversário bem rápido e vai explorando ela durante a luta. Então, se o Jiri ficasse repetindo esse mesmo movimento, o Poatan com certeza jogaria um golpe para forçar esse pêndulo do Jiri, e assim que o Jiri abaixasse a cabeça, o Poatan chutaria. Olhem esse lance como exemplo do Poatan fazendo algo similar a isso e o Jiri reconhecendo a malandragem do Poatan. Então é isso, galera. O Jiri não necessariamente evoluiu, apenas mostrou que ele consegue lutar no centro do octógono usando
usando contragolpes em lutadores que usam muito boxe e não abusam dos chutes na perna. Portanto, para uma futura luta contra o Poatan, esse estilo dele não seria suficiente para vencê-lo. Uma luta que seria muito interessante para a gente realmente ver se o Jiri fez adaptações no jogo dele para vencer o Poatan seria ele lutando contra aquele polonês, o Jan Blachowicz, que está com luta marcada contra o Carlos Ulberg. O polonês seria um bom teste para ver por conta dos low kicks que ele dá. Se o Jiri de alguma forma mostrar alguma evolução contra chutes na panturrilha, realmente seria uma luta muito mais interessante de se assistir. Mas até a gente não ver o Jiri lidando com low kick novamente, a gente nunca vai poder afirmar se ele ganharia do Poatan ou não. Então, resumidamente é isso, galera. O Jiri não mostrou nenhuma evolução que daria algum tipo de trabalho para o Poatan numa luta futura. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Gostaria também de um comentário seu apontando algum defeito na minha análise ou atribuindo algum fator que eu deixei de citar. E se gostou do canal, deixa seu subscribe e assiste também outros vídeos aí do canal, beleza? Então é isso. Fui e até o próximo vídeo.